Evangelho de João, no capítulo 20, diz assim no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que era João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos, outra vez, para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai. Vem ministrar aos nossos corações não apenas a tua palavra, Pai, mas que essa manhã, manhã de ressurreição, ao participarmos da mesa do Senhor, os enfermos sejam curados, Pai. Aqueles que estão feridos sejam sarados, Pai. Aqueles que estão oprimidos sejam libertos. E o que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, é o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Há mais de 40 anos atrás, eu era acadêmico de medicina, estava estagiando no pronto-socorro do Hospital Paulino Werneck, lá na Ilha do Governador, não é? E lá nós tínhamos uma escala, e sempre que precisava de um dos estagiários acadêmicos, nos chamavam por doutores, né? Anunciava: doutor fulano, sala de parto; doutor fulano, sala das mulheres; doutor fulano, saída de ambulância. Eu ouvi doutor Ricardo, porque lá eu era conhecido por Ricardo, porque tinha um outro que era Roberto. Doutor Ricardo, saída de ambulância. E a gente ia lá ao posto, recebia um papelzinho, o enfermeiro estava nos aguardando, e no papelzinho dizia o motivo da chamada: crise de asma, trabalho de parto. E eu peguei o meu papelzinho, e quando eu olhei, estava escrito assim: atestar um óbito. E eu disse: caramba, isso eu nunca fiz, não é? E lá fui eu, na minha primeira experiência com o enfermeiro. Chegamos numa comunidade, lá na Ilha do Governador, que já existia naquele tempo. E quando eu cheguei numa casa, a casa estava cheia de mulheres, muitas mulheres, crianças, e uma senhora deitada no sofá da sala. Se chamaram para testar um óbito, eu entendi que eles tinham deduzido que a senhora já estava morta, né? A testar um óbito. Então eu peguei, entrei, aquela coisa assim, né? Você torna-se o alvo de todas as atenções, e peguei,
para observar os sinais vitais, estetoscópio, todo mundo ao redor. Eu, acadêmico de medicina, 5º ano de faculdade, sem experiência nenhuma, né? E observei, logo constatei que, de fato, a senhora tinha falecido. E pela primeira vez, né, eu deparei pela primeira vez com a dificuldade de comunicar a morte para uma família, né, como médico. Primeira vez eu deparei com essa dificuldade. Como dizer? A casa estava cheia e eu não sei de que jeito eu fiz, mas eu comuniquei à família que ela já tinha falecido. E ali, querido, tinha muitas mulheres, cada uma reagiu de uma forma. Umas começaram a chorar, outras se desesperaram, outra disse, não, o senhor está enganado, ela não morreu, leva para o hospital. E foi uma dificuldade, querido. Eu tive uma dificuldade de sair daquela casa, né, porque eu estava lidando com uma situação pela primeira vez. E eu, quando cheguei no hospital e abri com o meu chefe de plantão, que era o Dr. Fábio Sambaqui, que tinha consultório aqui no Largo do Machado, era o meu chefe de plantão lá. Ele disse assim, olha, ele me deu lá, eu digo, olha, eu nunca tinha feito isso, comunicar para uma família que o paciente faleceu, né? Aí ele me deu uma informação, umas dicas, até disse, olha, quando for assim, quando for difícil, ele sabia que eu era acadêmico, né? Bota na ambulância, traz para o hospital, que no hospital as coisas se processam de outra forma. E de fato isso depois aconteceu comigo mais de uma vez, né? Da gente não só comunicar, mas também de às vezes levar para o hospital para dar um alento, né? Para a família, e se preparando para aquilo. O processo, querido, de elaboração de uma perda, lidar com a morte de alguém, gera em cada um uma reação diferente. Por exemplo, quando Lázaro morreu, Marta ficou agitada, Maria ficou completamente prostrada, apática. O Senhor Jesus, quando chegou, o próprio Senhor Jesus, o que ele fez? Chorou, né? Então existem diferentes reações diante da perda de pessoas, não é? Existem aqueles, queridos, que são tomados por emoções fortes, uma tristeza muito grande, uma raiva, um desespero, uma revolta. Existem aqueles, né, que negam, não é possível, não morreu, não, você está enganado, não. Existe, cada um reage. Tem aqueles, queridos, que reagem à perda de uma pessoa, colocando tudo para fora, gritando, berrando, chorando, se desesperando. Já tem que outros não, queridos, parece que colocam tudo para dentro, ficam completamente paralisados, ficam completamente apáticos, deprimidos, desorientados, desorganizados. Tem outros, queridos, que somatizam isso de alguma forma, com depressão profunda, com insônia, com enfermidades, não é? Às vezes ficam dependentes de remédios, ficam dependentes de pessoas. Tem outros, queridos, que reagem à perda até com alucinações. Caramba, ouvi a voz do meu pai, parece que eu ouvi meu pai me chamando. Já aconteceu aqui com alguém assim? Não é? Caramba. Todas essas reações, queridos, são normais. Todas essas reações são naturais para a elaboração de um luto, para a elaboração de uma perda. Elas são necessárias para se trabalhar com a crise de uma perda,
com a perda de uma pessoa querida. Elas não devem ser reprimidas. Não é? Não é porque a pessoa disse, parece que eu ouvi a voz da minha mãe, tem que levar ela para o terreiro. Não é nada disso. Porque muitas vezes as pessoas falam isso. Não é? Isso é natural, é normal e é necessário. Essas expressões, tanto as que vão para fora, como as que vão para dentro, depressão, não é? A pessoa fica apática, não quer fazer nada, elas não devem ser combatidas, elas não devem ser reprimidas, elas devem ser expressadas. O ser humano precisa disso para elaborar a dor de uma perda. O ser humano precisa disso para elaborar o seu luto. Amém? O ser humano precisa disso para encontrar de volta o equilíbrio na sua vida, para encontrar de volta o rumo na sua vida. Eu já contei isso aqui e faço questão de contar outra vez. Uma irmã aqui dessa igreja, que perdeu a sua filha de 16 anos, teve uma dor de cabeça, foi no pronto-socorro, deram uma medicação errada, ela fez um choque anafilático e faleceu, aos 16 anos. Essa irmã era membro aqui da nossa igreja. Depois foi embora, foi para Salvador, foi morar na Bahia. Era membro daqui da igreja. E ela foi me procurar meses depois, queridos. Não sei, 2, 3 meses. Foi no gabinete me procurar, para contar a história. E eu perguntei para ela, minha irmã, qual é o seu maior sofrimento? Qual é o maior sofrimento? Meu maior sofrimento, pastor, porque ela era de família toda de evangélico, tudo crente. Meu maior sofrimento é que não me deixaram chorar a morte da minha filha. Eu só via isso. Você não pode chorar, você é crente, você não pode chorar, foi a vontade de Deus, você não pode chorar, você tem que confiar em Deus, você não pode chorar, você tem que dar um exemplo, você é crente, você não pode chorar. E eu me lembro, queridos, que eu estava do lado de cá da minha mesa, ela estava na minha frente, eu me levantei, sentei do lado dela e disse assim, minha irmã, quem foi que disse que você não tem direito de chorar? Você tem todo o direito de chorar. Como que uma mãe perde uma filha de 16 anos e não tem direito de chorar? E queridos, e quando eu falei isso para ela, essa mulher deu um grito, mas um grito, que a secretária do outro lado do corredor foi lá na minha porta, está precisando de alguma coisa? Ela deu um grito e entrou num choro convulsivo, deu de chorar, e eu me abracei com ela, chorei junto com ela, porque essas coisas precisam ser colocadas para fora. Amém, queridos? Não é? Eu acho que eu estou dando umas informações aqui que também podem colaborar para a vida de muitos de nós em muitas situações. Não é, queridos? Hoje, aqueles que entendem mais do que a gente, diz que a gente não deve dizer para uma criança que a mamãe virou estrela, que a vovó... Não, tem que levar a criança para a criança ver. Aqueles que entendem dizem isso. Não, a criança tem que ver, entrar em contato com isso. No meu tempo, se escondia. Não é verdade, querido? No meu tempo se escondia. Hoje, se você vai, você vê às vezes pessoas, crianças participando. Por quê? Porque a recuperação dessas crianças é melhor, é maior, elas se recuperam. Amém, querido? Estou dando aqui uma informação extracurricular, não é? Mas eu estou falando dessas coisas, querido, porque nós que já passamos por perdas, tem gente aqui que passou por perdas bem recentes, nós que já passamos por perda de pessoas queridas, podemos imaginar o estado que ficaram os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus. Dá para a gente imaginar, exatamente como nós falávamos, cada um reagiu de uma forma. Quando Jesus foi preso, teve discípulo que já sumiu, não é? Tomé desapareceu, ninguém sabe o rumo que Tomé tomou, não é?
Os discípulos de Emaús voltaram para o seu trabalho, seguiram para o seu trabalho. Outros ficaram apáticos, sem reação. Outros entraram em ativismo, como Maria Madalena, que nós vamos olhar. Apesar da reação diferente de cada um deles, a manhã da ressurreição trouxe um novo começo para todos. Amém? Trouxe um novo tempo de vida para todos. Então, queridos, essa Páscoa que nós estamos celebrando hoje, essa manhã de ressurreição que nós estamos nos lembrando hoje, que ela também traga um recomeço na sua vida, que ela traga coisas novas para a sua vida, que ela traga um novo começo para a sua vida, amém? Que ela traga o sentido de um novo tempo para você. Então agora você aperta a mão do seu irmão, que essa Páscoa traga um renovo, que essa Páscoa traga um começo na sua vida, que essa Páscoa traga um recomeço, apesar de tudo que você já tem passado, mas que essa manhã de ressurreição, ela entre na tua vida, entre na tua casa, entre na tua família, e faça nova todas as coisas, porque Jesus está vivo. Então, queridos, vamos colocar o nosso foco aqui, nessa manhã, em Maria Madalena, porque ela também é um exemplo de uma pessoa que cumpriu a lei de Cristo. Nós estávamos falando da lei de Cristo, não é? Maria Madalena é uma mulher que é um exemplo. Por quê? Ela esteve ao lado de Jesus o tempo todo. Desde a entrada de Jesus em Jerusalém, ela acompanhou Jesus em toda a sua paixão. Ela estava próxima quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, quando ele foi crucificado, quando ele foi sepultado. Maria Madalena acompanhou o Senhor Jesus. Ela tinha uma gratidão muito grande, porque Jesus tinha liberto ela de 7 demônios. Então ela tinha uma gratidão, ela tinha um afeto muito grande pelo Senhor Jesus, e ela acompanhou ele até o fim. Ela era o tipo daquela pessoa, né, que ajudava os outros a carregar as suas cargas. Mesmo depois de Jesus morto, ela ainda queria ungir o corpo de Jesus. Amém, queridos? Não é? E eu queria dizer uma palavra aqui, querido. As pessoas que têm esse afeto, que têm esse cuidado, que têm essa atenção, que têm essa fidelidade de carregar até o fim, elas não ficam sem uma recompensa da parte do Senhor. Amém? Essa minha palavra aqui vai para você que cuidou da tua mãe até o fim, cuidou do teu pai até o fim, cuidou de alguém até o fim. Pela palavra de Deus eu posso dizer que Deus tem uma recompensa para você. Ele vai abrir portas de transformações na sua vida, Ele vai abrir portas de esperança. Ele tem um galardão para você aqui na terra, amém? Se uma pessoa que dá um copo de água fria tem um galardão, que galardão não tem uma pessoa que acompanhou alguém na sua doença, na sua enfermidade, até o fim? Essa pessoa não fica. De alguma maneira Deus vai recompensar o teu trabalho, vai recompensar a tua perda, de alguma maneira Deus vai recompensar a tua entrega. Amém? Quantos acreditam nisso? A palavra de Deus mostra, querido, que Maria Madalena foi a primeira a chegar no túmulo. Foi a primeira a chegar. Você sabe que para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde, não é? Então, ela foi a primeira. O dia ainda estava
ainda estava escuro quando ela chegou. Não é? Maria Madalena é um exemplo, querido, daquela pessoa que reage ao luto, reage à perda com ativismo. Você conhece alguém assim? Não é? Que quando passa por uma luta, o que ela faz? Ela trabalha, ela procura fazer alguma coisa, ela procura se ocupar, ela entra numa hiperatividade. Tem gente que é assim, tem outros não, que ficam derrubados, acabados, não conseguem nem se levantar. Tem outros não, querido, aí é que se movimenta. Maria Madalena era esse tipo de mulher, não é? Ela começou a entrar num ativismo. Não, eu vou ao túmulo, alguém vai tirar a pedra e eu vou ungir o corpo de Jesus. Já os discípulos, parece que não tiveram a mesma reação. Parece que eles tiveram uma reação diferente. Parece que eles ficaram meio apáticos, desorganizados, desorientados, sem saber o que fazer. Maria não, Maria Madalena chegou, ainda estava escuro. Ela viu a pedra removida e ela correu e foi a Simão e João comunicar: tiraram o Senhor do sepulcro. Eles chegaram e viram que era como ela tinha falado. Mas parece, querido, que eles voltaram apáticos para casa. Eu fiz questão de mostrar para você, né? Parece que eles voltaram apáticos para casa, sem nenhuma atitude, sem nenhuma iniciativa, sem nenhum plano, não é? Tinham passado por uma perda, querido. Totalmente desorganizado, totalmente desorientado, sem saber o que fazer. Isso é uma característica típica quando a gente está vivendo uma crise. A gente fica desorientado, a gente fica desorganizado, né? Nem passou pela cabeça deles que Jesus poderia ter ressuscitado, né? Não passou isso pela cabeça. Foram lá, viram, o sepulcro está vazio, o lençol, tudo o quê, e voltaram para casa. Maria Madalena não, querido, permaneceu lá, chorando, não é? Lucas diz que ela ficou meio perplexa, que ela não sabia nem o que pensar, mas ficou lá. E aqui uma outra informação, querido, até para você ajudar pessoas. Dizem que uma pessoa, para iniciar a sua recuperação emocional de uma perda, ela precisa de, no mínimo, 2 meses. A pessoa, para se recuperar de uma perda, ela precisa de 6 a 8 semanas. Tem pessoas que precisam até de mais tempo, 3 meses, para se recuperar, para sair da desorientação, da desorganização, não é? Da falta de esperança que aquele evento traz para a vida da pessoa, não é? Então, e um dos elementos, a pessoa precisa, um dos elementos para a elaboração dessa perda, desse luto, né, dessa situação que a pessoa achava. Por exemplo, eu lembro da minha casa, querido. Minha mãe, quando faleceu, por 1 mês, minha irmã não deixava ninguém entrar no quarto da minha mãe. E a gente teve que respeitar. Eu dizia, não, vamos entrar e vamos limpar e vamos... Minha irmã, não, ninguém entra aqui. Ela precisou de um tempo. Isso é normal, minha gente. Amém? Tem gente normal aqui? Isso é normal. A gente precisa de um tempo. Quem perde mãe perde muita coisa. Quem perde pai, quem perde um filho, queridos, perde muita coisa. Então as pessoas hoje precisam de um tempo para voltar. E um dos elementos chaves para essa elaboração dessa perda, desse luto, querido, é a expressão dos seus sentimentos, é a expressão da sua dor, é a expressão da sua tristeza, do seu pesar, é a pessoa expurgar, colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E nós vemos isso aqui no texto, querido. O cuidado de Deus com o luto de Maria Madalena, com a perda de Maria Madalena, não é? Ela estava lá chorando. É interessante que ela estava chorando, mas ela estava lá, né? Chorando, mas diz a palavra que ela se abaixou para olhar
Né? Tem gente que chora, mas funciona, né? Chora, mas trabalha. Chora, mas continua fazendo as coisas. Chora, mas a vida não para. Maria Madalena era esse tipo de mulher. Tem alguma Maria Madalena assim? Às vezes você está chorando, mas está cozinhando. Está chorando, mas está trabalhando. Está chorando, mas está arrumando a casa. Está chorando, mas está fazendo alguma coisa. Maria Madalena. Amém, querido? Ela estava chorando, mas ainda assim ela se abaixou e viu 2 anjos que lhe perguntaram. Olha a pergunta dos anjos, querido. Por que choras? O que é que os anjos estavam dando a ela? Que oportunidade que os anjos estavam dando a ela? Hein? De expressar o sentimento dela. De colocar para fora a tristeza dela. Colocar para fora a sua angústia. E aí ela disse, levaram meu Senhor. E aí diz que voltando-se para trás, ela sentiu uma presença, ela viu Jesus e não o reconheceu. Está aqui, querido, outra informação. Eu adoro essas informações. Né? As perdas, as crises, os momentos de estresse, a gente ouve menos e vê menos. Presta atenção nisso. Momento de estresse, momento de crise, momento de perda, momento de carga, o nosso sistema fica tão conturbado que a gente ouve menos e vê menos. Então, queridos, a chance que a gente tem de tomar uma decisão errada é muito grande. Por isso que a Bíblia diz para você botar a cabeça no travesseiro. Não responde aquele e-mail desaforado na hora. Não responde o WhatsApp na hora. Respira, pensa. Amém, querido? Porque você vê, ela estava na presença de Jesus, mas ela não reconheceu Jesus. Hoje a neurociência explica isso. A pessoa que está debaixo de estresse, que está debaixo de uma carga, ela escuta pouco, ela não escuta tudo. Às vezes, né, as pessoas falam, você não falou disso. Eu diz, eu acabei de falar, isso aconteceu agora mesmo. Eu acabei de falar. Não, você não falou. Você não viu fulano lá? Fulano estava lá? Vi nada. Então você vê, ela viu Jesus, mas não enxergou Jesus. E aí Jesus também foi cuidadoso com ela. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ela? Mulher, por que choras? Mulher chora muito, minha gente? Chora. Homem também chora, com certeza. Mas Jesus aqui estava dando a oportunidade para ela botar para fora outra vez a sua tristeza, não é? O seu estado de choque pelos fatos. E aí, queridos, Jesus virou para ela, versículo 17, Jesus disse, 16, Maria. Quando Jesus falou aquela voz, ela reconheceu Jesus, né? E aí ele deu uma informação racional, ele fez ela pensar, ele fez ela usar a razão, fez ela raciocinar, se lembrar de alguma coisa. Ele disse, Maria, não me detenhas, ainda não subi para meu Pai. Né? Ele deu uma informação racional, ele fez ela pensar, como dizer, Maria, as coisas tinham que acontecer assim, como eu tinha avisado, Maria, como eu tinha anunciado, Maria. Mas vai, não é? Duas coisas. Primeiro ele disse, Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja só, querido, não é? Ele disse assim, Maria, as coisas não acabaram, Maria, as coisas não chegaram ao fim, as coisas agora vão se conduzir de uma outra forma, há um plano
de Deus em operação nisso tudo, né? Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes que eu supro meu Pai, né, querido? Nós vemos aqui que Jesus primeiro deu uma reação, uma explicação racional, fez ela pensar, fez ela se lembrar de algumas coisas. Segundo, querido, Deus também fez para ela, fez um chamado para ela se mover, um chamado para ela se movimentar, um chamado para ela sair daquele estado que ela estava, para ela também tirar os discípulos da apatia, da tristeza, da depressão que eles estavam. Aqui, querido, começou a se esboçar o que seria a igreja, né? Começou a se esboçar aquilo que seria a igreja. Quando ele falou para Maria, aquilo que parecia o fim de tudo, na verdade era o início, na verdade era o começo, não é? Era um novo tempo para os discípulos, era um novo tempo para a humanidade, era um novo tempo para a vida de cada um de nós. Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Trazendo isso um pouquinho para as nossas vidas, talvez você esteja vivendo um momento assim, as coisas acabaram, chegaram ao fim, parece que perderam a razão de ser, parece que perderam o sentido, não é? Você está equivocado, meu irmão, Jesus está vivo. Bata na palma do teu irmão e diga: Jesus está vivo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Há um plano de Deus em operação na tua vida, há um plano de Deus em operação na tua casa, há um plano de Deus em operação na tua família, apesar das perdas, apesar das dores, apesar das tristezas, não é? Deus tem um plano com a tua vida, Deus tem um propósito, amém? Muita coisa aconteceu porque tinha que acontecer, amém? Só que Ele hoje, assim como Ele fez com Maria Madalena, Ele faz comigo, faz contigo, Ele faz um chamado para a gente sair da tristeza, sair da apatia, sair do cansaço, do desgaste, dos problemas, né? Sair dessa tristeza que as situações me colocaram. Ele nos chama a nos movermos, amém? Porque Ele tem uma porta de transformação para a nossa vida. O que Ele fez com Maria Madalena? Madalena, sai daí, não é? Vai falar aos discípulos, eu estou vivo, anuncia para eles. Ele transformou aquela mulher que estava ali na tristeza, na primeira mensageira das boas novas, a primeira que anunciou que Ele estava vivo e que Ele tinha um plano, amém, querido? Como eu digo, querido, as pessoas como Maria Madalena, que amam até o fim, Deus abre portas de surpresas para elas, né? Elas não ficam sem uma recompensa pelas suas lágrimas, né? Essa mulher aqui se transformou na primeira testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se transformou numa mensageira de boas novas. Então, queridos, a Páscoa, assim como ela foi um marco da passagem do povo judeu, da sua saída para a terra prometida, para um novo começo, um novo tempo. Páscoa significa isso, passagem. O povo saiu do Egito e foi para a terra prometida, para um novo começo, para um novo tempo. Amém, querido? Para nós, queridos, a Páscoa também é uma passagem. A gente deixar para trás uma velha vida, amém? Para viver uma nova vida no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a Páscoa fala também da passagem de um tempo para um outro tempo, amém? A passagem de uma aliança, que a aliança naquele tempo era pelo sangue dos animais, para uma nova aliança
aliança que nós vivemos hoje, graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Amém, querido? Então, a Páscoa, ela tira a gente de uma velha aliança, que era baseada na lei, na obediência, para viver uma nova aliança, graças à obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Então ela traz portas de transformação para a nossa vida. Então, queridos, cada um de nós aqui, nos nossos desafios, na elaboração das nossas perdas, das situações que a gente está enfrentando, temos dois caminhos hoje, nessa manhã de ressurreição. Eu posso continuar chorando, apático, olhando para um túmulo vazio, olhando para o passado, interditado, congelado, paralisado. Eu posso fazer essa escolha. Ou então, eu posso aceitar o convite do Senhor para Maria Madalena. Eu posso me mover, eu posso me movimentar, eu posso me abrir para as portas de possibilidades que Deus ainda tem com a minha vida. Amém? Então, essa é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Ou eu continuo chorando, apático, deprimido, me sentindo paralisado, inconformado, ou eu me movimento e me abro para as possibilidades que Jesus está trazendo para mim. Qual é a sua escolha, meu irmão? Qual é a sua escolha? Exatamente, querido. É uma escolha que a gente tem que fazer. A manhã de ressurreição, ela nos provoca. Ela nos provoca. Amém, queridos? Então, você pode, eu sei que começar é um desafio. Recomeçar é um desafio. Se mexer é um desafio. Se movimentar é um desafio. Mas é nesse movimentar que eu vou descobrir os planos e os propósitos que Deus ainda tem. Ainda estou aqui. Quem ainda está aqui? Amém? Diga para o seu irmão, eu ainda estou aqui porque Deus tem um propósito com a minha vida. Deus ainda tem um plano com a minha vida. Eu ainda estou aqui. Amém, queridos? Então abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra é clara, tua palavra é direta, é objetiva. Obrigado, Pai. Como o Senhor lidou com Maria Madalena, o Senhor lida com cada um de nós. Se quisermos, nós permanecemos no nosso lugar de apatia, de tristeza, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais nada que fazer, acabou, chegou ao fim. Nós podemos ficar nesse lugar se a gente quiser, ou a gente pode aceitar o teu desafio a se mover, que foi o que o Senhor fez com Maria Madalena, e fazendo com Maria Madalena, o Senhor fez com todos os discípulos. O Senhor movimentou aqueles que estavam apáticos. Então, Pai, nessa manhã de ressurreição, nós queremos nos movimentar, Pai, para as portas que o Senhor ainda tem para as nossas vidas, as possibilidades que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa palavra que nós ouvimos produza movimento, e movimento de ressurreição, movimento de recomeço, movimento de começar de novo, movimento de prosseguir, movimento de continuar, porque o Senhor ainda tem um propósito com a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.